Ninja, cowboy, cavaleiro ou pirata? Uma pergunta que já foi feita para muitos homens. Mas e se você realmente tivesse que escolher um para viver de verdade? Oi, eu sou o Gazin e sejam bem-vindos ao canal Whatever, onde conteúdo tanto faz. Bom, esse era um meme que apareceu há um tempão atrás, mas recentemente voltou a circular e eu queria analisar isso aqui de uma maneira lógica, vamos dizer. De uma maneira de como que seria a sua vida sendo uma dessas coisas, sendo um cowboy, um pirata, um ninja ou um cavaleiro. Então eu vou fazer uma análise seguindo algumas categorias: a segurança, a saúde, o dia a dia e os perigos e a sociedade na qual eles viviam. E no final a gente vai ver qual que seria melhor mesmo para se viver. Bom, eu sei que isso é um vídeo meio aleatório, mas isso bateu na minha cabeça durante alguns dias, e aí eu realmente queria analisar. Bom, e antes de começar, não esquece aquele ritual padrão, né? Já sabe, né? Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve. E não esquece do sininho se você já é inscrito. Compartilha com seus amigos, porque esse vídeo vai dar um trabalhão pra fazer, eu já tô até vendo. Bom, pessoal, vocês sabem que o apoio de vocês faz uma grande diferença aqui no meu canal. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Vamos começar falando dos cavaleiros. Primeira categoria, a segurança. Nos mais seguros, a maioria do povo vivia perto de muralhas e castelos sob proteção de exércitos. E como você seria um cavaleiro, provavelmente você viveria dentro de um reino, ou dentro de um feudo, bem protegido. Você basicamente ia viver em nome do rei, que já traz muita proteção. Sério, viver dentro de um castelo era algo extremamente seguro, era difícil de invadir muralhas e tudo mais. Mas é claro que guerras iam existir, mas dentro do castelo era mais seguro. Mas você tinha que parar pra pensar que você ia entrar em guerra uma hora ou outra, então você tinha que sempre estar disposto a apanhar, vamos dizer assim. Saúde. A medicina da era medieval era bizarra. O tratamento padrão? Sangria. Sério, isso daqui era uma ideia. Ah, e rezar pra Deus, né? Porque papai do céu cura. Fora isso, você podia viver na época da peste bubônica, meu amigo. Tipo, literalmente matou metade da Europa. Tipo, não ia ser legal você viver durante a peste bubônica. E uma gripe, tipo, era uma gripe que matava, tá? Matava muito. E não existia vacina e nem cura pra essas coisas. Então, viver na Idade Média, andando com ratos pra cima e pra baixo, onde, tudo bem, era um lugar até que limpo, se você parar pra pensar. Essas histórias que o pessoal fala que camponeses eram sujos e não tomavam banho e essas coisas, isso é mentira, tá? Mas realmente, a saúde naquela época era bem precária. O dia a dia de um cavaleiro até que não era tão fora do padrão. Você teria uma rotina parecida com de soldado real. Tudo bem que eles eram soldados, mas você entendeu. Rondas, treinos, cuidar do território, vivendo no castelo, você não sofreria com o campo e a vida dura. Mas com uma boa estrutura, ainda mais você ia ser o segurança do rei, então você ia basicamente ser um militar mesmo. Não ia ter muita coisa diferente pra fazer no dia a dia e você ia ter seus dias de folga. E pelo que eu li também, ser um cavaleiro pagava até que bem, então não tinha muito problema viver como um cavaleiro. O perigo real dos cavaleiros, além da guerra, era traições, emboscadas, lutas políticas internas e viver em um cargo de poder sempre envolvia risco. Meu amigo, já pensou literalmente você todo dia está do lado do rei, um cara que simplesmente pode ser morto a qualquer momento, e você é o cara que tem que estar na frente para apanhar? A sociedade da época não era algo tão uau, mas sendo um cavaleiro, você tinha altos status. Era respeitado com acesso a festas, reuniões, políticas e privilégios. Mas seguia uma ordem rígida da nobreza. Você ia sempre ter que se limitar ao que o rei queria. Agora vamos falar dos cowboys. Aqueles que viviam nos Estados Unidos durante o Far West. Bom, a segurança não tem. Pra quê? Você não precisa de segurança. Não existia lei, não existia nada. Era a terra de ninguém. Literalmente era um ambiente onde você podia tomar um tiro nas costas só por existir, meu amigo. Você olhou torto pro maluco, você tomava uma bala na cabeça. Tipo, mano, a segurança era zero naquela época.
a saúde era melhor do que na era medieval, mas ainda era bem ruim. Se você se cortasse, infeccionasse, você ia morrer. Se você tivesse alguma outra doença, você ia provavelmente morrer. Sem contar a tuberculose, que naquela época, meu Deus, se você que jogou Red Dead Redemption 2, você sabe o que eu tô falando. É uma doença que não tinha cura. Pegou, morreu. Tipo, não, tô tossindo. Mas morreu. Já compra aqui o meu caixão. É isso aí, parcela em 3 vezes sem juro, porque eu vou morrer. Basicamente, a saúde não era tão boa, mas é melhor do que viver na era medieval. No dia a dia, se você vivesse no campo, podia ter uma vida mais leve. Mas nas cidades do oeste, era tensão o tempo todo. Muita violência, tiroteios e falta de lei. Era melhor ficar longe dos bares e de outros lugares. Os grandes centros daquela época eram até mais seguros, mas cidades menores era bem complicado viver. Além do mais, além do crime ser extremamente alto, andar pelo deserto, vamos dizer assim, andar pelo território dos Estados Unidos naquela época não era seguro nem pelos animais, nem pelos nativos americanos e nem pelos americanos. Ou seja, não era normal. Isso entra muito na segurança. Tipo, a segurança bate muito no dia a dia de uma pessoa que seria cowboy. Ou seja, se você fosse um cowboy, você ia ter que ter isso em mente. Bom, eu não preciso nem falar dos perigos de ser um cowboy. Além do mais, a vida inteira de um cowboy gira em torno de estar em perigo ou envolvendo em perigo. Sério, era o auge do perigo nos Estados Unidos. Qualquer dia você poderia ser o seu último. Literalmente, tiroteios eram comuns, tudo era resolvido na bala. Sabe aquele negócio de meio-dia a gente se encontra, duelo, tá ligado? Mano, isso é real, realmente isso acontecia. E, mano, não tem, o perigo é o lugar mais perigoso pra você viver. E como eu já disse, isso vai até interferir na sociedade. Você era um cara qualquer, no meio do nada, tinha liberdade, mas era só Ninguém te dava moral, e se você não fosse alguém que se prova, você também não ia ser ninguém. Você podia ter uma grande fazenda, mas se você não soubesse se defender, seu gado ia ser roubado. Era uma terra sem lei. As leis existiam, mas elas não eram nem um pouco cumpridas. Inclusive existiam os foras da lei, gangues, tudo mais. O pior momento para você se viver foi, eu acho que, o faroeste, a época do faroeste. Os ninjas eram uma categoria específica dos samurais. Eles eram focados na área de espionagem e infiltração. Bom, na parte de segurança, ela não é tão boa. Bom, se você fosse de algum clã muito forte ou grande, talvez você tivesse uma boa proteção. Mas, na real, a ameaça era constante. A invasão, traição, briga entre clãs, era um momento onde qualquer erro podia custar sua vida. Sem contar que, como você era um espião, você basicamente podia ser pego a qualquer momento. Você vivia todo santo dia tenso, porque você podia simplesmente ser pego e morto. Bom, a saúde oriental era um pouco melhor do que das outras que eu comentei. Bem, antes de continuar, preciso informar um negócio, que a medicina japonesa ela tem influência direta da medicina chinesa. Ou seja, vou aparecer algumas coisas aqui que você pode olhar e reconhecer da medicina chinesa. Por conta disso, a influência da China no Japão na área da medicina é muito grande. Vamos continuar. Eles tinham conhecimento de ervas medicinais, acupuntura e outras técnicas bem específicas. Mas como sempre, os ricos tinham acesso que os pobres não tinham. Era muito mais fácil você for alguém um pouco mais alto, do grande feudo e tudo mais, para ter essa saúde. Se você fosse um mero camponês, é até um pouco difícil de você ter isso, mas ainda existiam. Eles tinham bastante doses medicinais, ervas, eles usavam vários métodos diferenciados na medicina japonesa. O dia a dia, bem, você basicamente trabalha de espião. A rotina era instável. Quando eu estava em missão, investigava, se preparava, treinava, via com medo de ser descoberto e fazia um monte de coisas. Basicamente, como foi aquilo que eu disse, você basicamente é um espião, você não pode ser pego, senão tudo acaba. Ou seja, você vivia todo santo dia muito tenso, porque você podia ser pego a qualquer momento, e isso literalmente podia ferrar todo o seu clã. E até você mesmo, né? Você ia morrer. Como até mesmo já disse, a segurança de um ninja não era coisa fácil.
Seu trabalho era se infiltrar onde você não deveria estar. Qualquer erro, qualquer som, qualquer armadilha era morte. Ou seja, você, como já disse várias vezes, risco constante de morte. Ou seja, ser ninja não era ficar fazendo jutsu, não. Era você se enfiar nos bagulhos que você não era pra estar. Bom, você era invisível pra sociedade. Só quem estava por dentro sabia quem era você. Bom, seguindo essa lógica, você podia assumir papéis diferentes. Você podia ser qualquer pessoa. Além do mais, a espionagem é isso. Você fingir ser uma outra pessoa ou ser você mesmo, só que traindo o clã, vamos dizer assim. Viver basicamente de uma maneira que basicamente você tem que ser invisível para a sociedade. Mas a sociedade da época do Japão feudal não era tão ruim. Você só podia ser tomar uma espadada nas costas porque um samurai 5.000 queria testar a espada dele? Sim, mas tá de boa. Ser um corsário ou um pirata não muda muito a sua vivência no mar. Basicamente, você vivia no mar, andando pra cima e pra baixo, buscando tesouros ou buscando bandidos do mar. A parte da segurança era bem precária. Segue minha lógica. Você tá num barco de madeira no meio do oceano, sem estrutura, cercado por inimigos, impérios e outros piratas querendo te pegar e destruir o seu barco. Tempestades que afundam navios e grandes ondas. Sério, isso aqui é real, tá? Esses vídeos aqui de onda gigante é real, esse bagulho afunda. A saúde era basicamente inexistente. O barco era sujo, mesas sem banho, dormindo com ratos, carrapatos e a comida estragada. Você literalmente morava com doença. Médico só se você fosse um carpinteiro com uma tesoura para arrancar a parte que infeccionou. Era basicamente isso. A saúde era extremamente precária, você vivia no mar, então você não tinha muito o que fazer basicamente. Então se você ficasse doente, provavelmente você ia morrer. O dia a dia de um pirata era acordar cedo, remar, limpar o convés, caçar comida e fugir de navios que querem destruir toda a sua casa. E toda a sua tripulação também. Sem contar que você dormia mal pra caramba, tá? Isso aí é importante. Durma, é bom dormir. Sério, viver como um pirata era algo extremamente ruim. O dia a dia era até que repetitivo, porque você não encontrava toda hora algum barco que ia te destruir e nem todo dia um mar que ia te matar. Mas a maior parte do tempo isso acontecia também. Você ficava parado, limpando convés e não tentando se perder. O dia a dia de um pirata não era fácil não, amigo. Focando no perigo, além da própria natureza querer te matar, você vivia em combate constante com a marinha, impérios e outros piratas rivais. Além disso, você basicamente tinha que depender da sua tripulação para lutar contra os outros que tentar destruir vocês e do timoneiro que sabe dirigir barco, ou seja, ele tem que ser bom em dar fuga. Mas ele tem que ser bom em dar fuga. Ou seja, você tem que depender da sua tripulação inteira para você sair vivo. Bom, se você fosse um pirata, você seria um fora da lei. Literalmente, um inimigo de todos. Ser pirata era ser caçado. O respeito vinha pelo medo e não pela moral. Se você fosse um corsário, até podia mudar um pouco isso, mas os corsários não estão na brincadeira, então sai. Mas sério, ser pirata não era bem visto. Você era basicamente um bandido, não tinha muito o que fazer. Você tem que depender da sua tripulação e fugir do povo, e fugir da marinha, e fugir de qualquer lugar que tenha terra. Além do mais, se você entrasse em algum reino, ou Inglaterra, Estados Unidos, Caribe, essas coisas, você basicamente poderia ser preso e de arrasta pra cima, né? Fazer o quê? Bom, seguindo tudo isso que eu acabei de falar, eu acho que, na minha opinião, ser um cavaleiro era um pouco mais seguro. Mas bom, essa brincadeira aí ela surgiu há um tempo, tipo, você chega no seu namorado e pergunta o que ele seria, tudo mais. Mas isso aí é uma coisa que cada um dos rapazes pode ter de opinião.
Na minha opinião, por exemplo, eu gostaria muito de ser um cowboy, mesmo sendo o pior de todos aqui. Sei lá, eu gosto de filme de cowboy, é legal. Bom, pessoal, esse vídeo aqui foi um pouco aleatório, eu sei. O nome do canal é tanto faz, então não reclamem. Mas basicamente eu queria falar desse vídeo porque isso me pegou em alguns dias aí, porque eu queria analisar mesmo isso. Ainda mais como eu falei no último vídeo, eu jogo RPG e eu já joguei desses três aqui, dessas três categorias aqui. E eu me peguei pensando, tipo, mano, como que seria viver nessas épocas? E isso acabou me pegando e eu queria comentar isso em algum vídeo, ou com alguém. Mas já que vocês vêm no meu canal, por que não, né? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, esse vídeo deu um trabalho pra fazer. Vocês sabem muito bem que eu tenho que gravar um vídeo por semana, mas é complicado. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso quando voltar às aulas, vai ser pior ainda. Eu sei que o último vídeo acabou indo um pouco mal, mas eu espero que esse aqui consiga ir bem. Além do mais, eu tenho esperança de conseguir subir bastante na plataforma. Bom, pessoal, é isso e até a próxima. Beijos e abraços do seu amigo Gazinho.